Bom dia a todos. Bom dia, você que está em casa também. Que Deus nos abençoe nesse momento ímpar, um momento em que nós estamos aqui esperando o que Ele tem para os nossos corações. Vou fazer uma leitura em Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas, capítulo 9, 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus aqui estava pregando o Evangelho, entre os seus milagres, entre os seus feitos, e realizando assim um chamado também para algumas pessoas. O Evangelho estava sendo pregado, as pessoas estavam ouvindo, o reino de Deus estava sendo pregado, e ele assim estava enviando também. Eu vou fazer algumas perguntas para você pensar, vamos pensar um pouco. Qual é o bem mais caro que você tem? O que você tem que é mais caro? O que você tem que é mais precioso, mais importante? O que uma pessoa pode ter aqui na Terra? O que é mais caro que existe no mundo? Alguém conhece, sabe, consegue me dizer? O que é o bem mais caro do mundo? É um prédio? É uma ilha? O que vocês acham? Talvez uma ilha? Às vezes um carro. Existem carros com mais de 50 milhões. Existem empresas que valem acima do trilhão, né? Microsoft, Apple estão sempre... Voltou. Existe a Tesla, né? Elon Musk, não é isso? Agora é o homem mais rico do mundo, sempre revezando. Será que a Tesla vai ser a empresa mais valiosa? Será que você gostaria de ganhar a Tesla de presente? A Apple de presente? Quem já perdeu dinheiro? Aqui. Acho que praticamente não teve ninguém que não tenha perdido. Se você não perdeu, você tem uma chance de perder uma carteira e alguém vai devolver a carteira vazia, né? Acontece, às vezes volta com dinheiro. Aconteceu esses dias comigo que devolveram a carteira com tudo. Quantas coisas valiosas você já perdeu? Quantas coisas valiosas você já perdeu? Agora vamos mudar um pouquinho o tom. Quem já perdeu oportunidades também? Que existem várias formas de você perder algo, né? Quem já perdeu oportunidades por medo? Por medo. Tive medo, perdi a oportunidade. Por não estar pronto. Você perdeu uma oportunidade porque você não estava pronto. Eu já perdi oportunidades porque eu não estava atendendo determinados requisitos e ela passou. Talvez você perdeu a oportunidade por ter que escolher entre duas e você escolheu alguma que você não gostou. Já aconteceu isso com você também? Você tinha duas oportunidades,
Aí você tem que fazer uma escolha. E você perde uma oportunidade. Algo que você fez a escolha. Mas, com o passar do tempo, aquela escolha, você pensa assim, eu perdi algo. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que rejeitava algumas oportunidades por existirem coisas que ele precisava deixar para trás, como sua casa, ter que morar em outro estado. E não digo que às vezes não tenha que acontecer, mas talvez porque iria diminuir o seu salário, eu não vou para outro lugar porque aqui vai diminuir meu salário, não vai ser bom. Eu vou perder alguma coisa. Mas, no lugar que essa pessoa estava, a estava matando aos poucos. Mas, ela, por aquilo que ela tinha para perder, a decisão dela foi continuar ali, porque o meu salário pode baixar, o meu padrão pode baixar, eu estou num lugar de morte, minha saúde não está bem, meu emocional não está bem, mas eu não consigo sair daqui e continuar mesmo diante de uma grande oportunidade. Só que essa grande oportunidade, ela não te oferece aquele recurso material, aquele recurso visível que você vê como um benefício. Eu posso perder a minha reputação. Bom, aqui eu gerencio, lá eu serei, na minha área eu falo peão da informática, né? Peão da TI. Lá eu serei um peão da TI. Aqui eu faço isso, então eu vou perder o prestígio. Eu vou perder essa coisa que me faz, né? Eu costumo falar para os jovens, não abra mão da sua liberdade, não negocie a sua liberdade, não negocie valores, não negocie princípios, não coloque a sua vida na mão dos outros, porque sempre vai ter alguém querendo controlar a sua vida, de alguma maneira. E por trás dessas coisas nós sabemos que tem o inimigo da nossa alma, aquele que quer que nós venhamos a pecar, mas quer sujeitar. É a história da humanidade, sempre alguém querendo controlar o outro. Né? Nós vemos esse comportamento nos discípulos, que eles já estavam querendo estar por cima, e Jesus ali precisando ensiná-los, olha, o meu reino é diferente, é ao contrário disso aí. Decisões que podem nos levar a caminhos difíceis, e por isso às vezes eu perco essa oportunidade. Eu posso perder a minha credibilidade que eu tenho diante dos homens. Então, oportunidades. Quem já perdeu? Quem já foi, no caso, constrangido por alguma coisa a perder essa oportunidade? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, comentário de sempre, que é carta, feminino. Eu gravei assim, Antigo Testamento masculino, Novo Testamento feminino. Aí eu gravei. É a maneira que eu faço para gravar as coisas. Repetição. 1 Coríntios 15, versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Nós vemos Jesus pregando o evangelho, aqueles que ouviam tomando decisões, e agora nós vamos entrar aqui no cenário de 1 Coríntios, onde Paulo já inicia falando do evangelho. O evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado
e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Vamos orar. Senhor, nós tocamos na Tua palavra, Deus. Nós queremos, ó Deus, ser fiéis a Ti, Senhor. Fiéis, Senhor, ao Teu chamado. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, unicamente a Tua voz, Deus. Que seja, Senhor, o Senhor falando conosco, Deus, que não haja aqui interferência minha, Deus, que eu não venha atrapalhar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Porque é de grande responsabilidade, Deus, aquilo que nós fazemos aqui, Senhor. E nós queremos fazer com honra o Teu nome, Deus, e pedimos, Senhor, fale conosco, Deus. Nós estamos aqui para ouvir, Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, para Te adorar, Deus. Nós estamos aqui para Te louvar, ó Deus. Nós estamos aqui para aprender de Ti, Deus. Que a Sua palavra, Deus, venha se realizar na nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem de interesse, toda a Sua vontade venha estar sendo praticada na minha vida, Deus. E para isso, eu peço a Tua ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A cidade de Corinto era uma cidade, não, vamos falar assim, sempre há diferenças, óbvio, mas não diferente do que nós vemos hoje no sentido de pecado, uma cidade problemática. Você conhece cidades problemáticas? Você conhece casas problemáticas? Famílias problemáticas? Vidas problemáticas? E o Evangelho chegou a Corinto por Paulo. Essa cidade era localizada, e é localizada no istmo estreito entre os mares Egeu e Adriático, uma cidade portuária, um rico centro comercial, principalmente por causa de ser uma cidade boa para que os navios ali pudessem fugir, né, de determinados lugares mais perigosos. Eles eram rebocados para ali. Viagens perigosas eram evitadas por esse caminho, né, para contornar a parte meridional da Península Grega. Essa cidade possuía um teatro ao ar livre para 20 mil espectadores. Bastante pessoas, 20 mil espectadores. Eu não sei quanto que cabe no Maracanãzinho, mas deve ser por aí, talvez mais, mas deve ser por aí. Você vê que é uma grande estrutura, né? 20 mil pessoas. Igrejas que comportem 20 mil pessoas são mega igrejas, né? Diríamos que são poucas que conseguem ter 20 mil pessoas, e mesmo assim não sei dizer nem como seria a estrutura dela, mas eu já ouvi falar de algumas, também não é assunto do nosso interesse, mas o importante é saber que é um lugar para muitas pessoas. Um teatro de 20 mil pessoas, hoje em dia está equiparado, ainda que tenham estádios de futebol que tenham mais pessoas, mas é equiparado a vários estádios de futebol, né, que é um evento que reúne bastante pessoas, principalmente no Brasil. Então, 20 mil espectadores. Jogos atléticos nessa cidade só perdiam para os Jogos Olímpicos. Então, era uma cidade forte nos seus jogos, na parte de comércio e na parte também de esportes. A população era constituída por gregos, romanos e orientais. E ela tinha um grande orgulho. Adivinha qual era o orgulho dessa cidade? O que ela exibia com grande orgulho? Um templo. E que templo era esse? Vocês sabem? Será que era alguma coisa boa, esse orgulho dela? Você se orgulha das coisas ruins que você já fez ou faz? Essa cidade se orgulhava. Templo de Afrodite, que tinha 1000 prostitutas.
Era o orgulho dela. Mas vamos pensar mais um pouquinho. Nós não vemos cidades que se orgulham das prostitutas que têm no seu lugar? Sim ou não, hoje em dia? Vemos. A prostituição está sendo legalizada. Carteira de trabalho. Esse é o cenário que nós temos. Lugares em que nós vivemos cada vez mais legalizando, institucionalizando aquilo que é o pecado, diante de todos. Colocando como até filmes, não é isso? Filmes de pessoas que, de uma maneira até exaltar a motivação pela qual essas pessoas passam por isso. Então, essa cidade, ela tinha com orgulho o templo de Afrodite, com 1000 prostitutas. Condição imoral, com prática de relações sexuais ilícitas. Muita bebida, tavernas. E nós podemos perguntar, o que Paulo foi fazer lá? Não é isso? O que Paulo foi fazer lá? Constrangedor. O que Paulo foi fazer numa cidade dessa? Será que ele era um cristão fraco? Que estava seduzido por essa cidade? Ele tinha um objetivo. Ele tinha o objetivo de pregar o Evangelho. Imaginem a dificuldade de pregar o Evangelho nessa cidade. Como que era constrangedor para ele. Não estou dizendo que ele recuou, não posso falar dos sentimentos, mas é difícil. É difícil. Tem barreiras, sim ou não? Não tem barreiras? Não é fácil você chegar numa cidade que exibe com orgulho o seu pecado e nós pregarmos o Evangelho. E nós podemos entender as cidades, os locais em que nós temos que levar o Evangelho, aonde as pessoas celebram o pecado, a dificuldade que nós temos para levar. A dificuldade que nós temos para pregar, às vezes até para o nosso coração, porque às vezes é o nosso coração, às vezes é o seu coração que celebra o pecado. E às vezes são familiares, às vezes são pessoas ao nosso redor, trabalho. Constantemente nós passamos por essas situações de constrangimento. Seja Deus diretamente contigo, ou você tentando sair e esse evangelho parece que tem uma barreira. E Paulo leva o evangelho para essa cidade. É pregado na sua segunda viagem missionária. Sua segunda viagem missionária. Se acredita que foi no ano 50 depois de Cristo. Então, 17 anos depois da morte de Cristo. Eu gosto de falar sempre datas aproximadas, porque eu vi que era 18, outro acreditou em 19, isso para mim, aproximadamente 17 anos, chega o Evangelho de Cristo, do Cristo ressurreto. Numa viagem missionária, Paulo enfrenta essa situação. Paulo enfrenta todas as potestades que existiam ali, todas as barreiras que existiam ali para o Evangelho, que é difícil. Faz com que nós venhamos a querer andar, parar. Pregou na sinagoga, enquanto morava com Áquila e Priscila. Aí o que acontece? Ele sofre oposição e ele tem que pregar, ele sai da sinagoga, ele tem que pregar na casa ao lado, a residência de Tício o Justo. Você pode conferir depois isso em Atos 18:7. Ele prega, olha como que tem um constrangimento. Ele prega o evangelho, sofre oposição dos próprios mestres da lei na sinagoga. Aqui você não pode pregar o evangelho, não. O evangelho não foi feito para ser pregado na sinagoga. Cristo não tem vez na sinagoga. A sinagoga é de Deus, Cristo não tem vez. E ele recebe essa oposição, ele é acusado diante do governador Galho pelos judeus. Essa acusação foi rejeitada. Paulo permanece ali 18 meses. Graças a Deus que ele permaneceu ali. Diante de todas as situações, diante de todo o constrangimento. Notícias preocupantes, então chegam a Paulo a respeito de Corinto. Ele escreve uma carta que se perdeu, porque ele menciona, e nós não temos essa carta, ele menciona
em 1 Coríntios 5, menciona essa carta, já escrevi para vocês antes. E aí nós temos a carta de 1 Coríntios. Ele vê um cenário preocupante em divisões da igreja, imoralidade, questões referentes ao casamento, aos alimentos, à adoração e à ressurreição, que é o ponto aqui que nós lemos e que nós iremos trabalhar. Uma variedade espantosa de crenças e práticas que são aberrantes, são terríveis, assustadoras. Um local assim, acima de tudo isso, nós precisamos pensar, primeiro ponto, um local assim, a palavra de Deus chegou, mas não ficou livre de perseguições e influências do mundo. Precisamos nos atentar para isso. Um local difícil. Quem não tem um local difícil para pregar o Evangelho? Quem não tem um local em que parece que as barreiras são enormes? Talvez essa cidade, esses padrões do mundo, se levantem dentro de nós, dentro de você que está ouvindo. E Paulo dirige uma carta para eles, e nesse momento em que eles estavam passando um problema em que foi introduzido, não é assim? Deus fala que o reino é pregado, o inimigo vem da semente, joguei a semente era boa, não é isso? Do semeador. Como é que tem esse aqui? Então, tem joio e trigo, você plantou a semente boa, veio o inimigo, Jesus explica, veio o inimigo. Então, eles já não estavam acreditando na ressurreição. Eles não acreditavam que Cristo havia ressuscitado. Muitos nos dias de hoje não acreditam que Cristo ressuscitou. Tem teoria que vai ressuscitar e muitos não sabem disso. Alguns de fora, e já aconteceu também de dentro da igreja, vai ressuscitar todas as pessoas. Alfredo, mas não é o mesmo corpo, não haverá mais isso. Mas é corpo físico. Físico, não é alma. Não vai voltar a alma para cá e vai viver na terra. Deus deixa bem claro, através das suas escrituras, que a ressurreição faz parte do Evangelho de forma crucial, que não pode ser deixada de lado. E eles ali já estavam sendo minados por uma mentira. Cristo não ressuscitou, você entendeu errado, ele apareceu, mas apareceu em espírito, porque o espírito é eterno. A carne ela é podre, então como que nós podemos chegar diante de Deus com uma carne assim? É óbvio que com a carne suja pelo pecado, não, mas aquela que foi restaurada por Cristo é outra história. Nós estamos falando de algo restaurado por Deus, e não há nada que seja purificado por Deus que nós possamos falar, Deus não purificou. Não está puro e não está limpo. Não existe como você colocar aos olhos de alguém e falar, isso aqui está sujo. Estará completamente limpo. Então, por isso, nós precisamos entender o que estava acontecendo ali. A primeira coisa que Paulo faz é o seguinte, a necessidade de lembrar o que foi pregado. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. O evangelho precisa ser lembrado por nós, precisa ser praticado, precisa ser pregado. E é possível que nós venhamos a precisar receber leite espiritual novamente. Como assim? Quer dizer que são os primeiros passos. Olha, eu já dei leite, queria dar alimento sólido, mas os fundamentos de vocês se distorceram e eu preciso voltar. Nós precisamos manter e analisar as nossas bases, se as nossas bases estão firmes no Evangelho de Jesus Cristo, na ressurreição, na morte, no que Ele fez por nós. E Ele ainda diz uma coisa aqui, que o Evangelho precisava ser lembrado, e Ele dá uma razão e uma necessidade desse Evangelho, que Ele diz,
vocês receberam e no qual estão firmes. O Evangelho é que nos faz ficar firmes. Se nós estamos de pé, firmes diante de Deus, é porque o Evangelho é a base, é a estrutura da nossa fé. É porque o Evangelho é que nos faz prosseguir no momento em que nós estamos sucumbindo, no momento em que nós estamos sendo, por algum motivo, parecendo que vamos ser derrotados. É o Evangelho que diz: fique firme, esteja firme, porque a minha palavra é que te sustenta. O Evangelho é aquele que nos mantém de pé, e nós não teríamos como estar ou ficar de pé ou falar de cabeça erguida sem o Evangelho de Cristo. E ele diz: então eu preciso lembrar-lhes desse Evangelho, que é o que mantém vocês firmes. Não há ninguém firme sem o Evangelho de Cristo. Não há ninguém que consiga suportar os constrangimentos sem o Evangelho puro de Cristo. E ele continua: por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente. O que é se apegar firmemente? Não posso largar. Você está em algum lugar. Se você vai cair, você faz o quê? Segura, tem alguma coisa para te sustentar. Então ele está dizendo: por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que vocês se apeguem firmemente. Então vai acontecer alguma situação em que balança, eu posso desequilibrar. Para que eu não venha cair, eu preciso segurar firme nesse Evangelho. Então o Evangelho é o meio pelo qual nós somos salvos e que nós precisamos ser lembrados para estar firmes. Se eu tenho que me apegar firmemente a ele, me remete a outra situação que eu preciso fazer. O Evangelho exige esforço. Eu preciso me esforçar. Quer dizer que se você se apega firmemente, quer dizer que você pode soltar. Eu posso abrir mão do Evangelho. Existem ventos, existem situações que pode ser que eu fale assim: eu não aguento mais. Eu perdi. Ventos contrários surgem. Na nossa caminhada, passamos por situações, N tipos de situações. Caminhada que eu digo, não só o tempo cristão, mas a nossa caminhada da vida por completo, incluindo a nossa caminhada cristã. Nós passamos por situações complicadas, nós passamos por constrangimentos na vida, nós passamos por situações, por ventos contrários que surgem, e que nós precisamos nos apegar firme. E não há quem diga que não tenha tido dificuldade, às vezes, de se segurar nesse Evangelho, porque vai exigir de nós esforço para poder continuar e se manter firme nesse Evangelho. Ventos contrários surgem. É imaturo também pensar que não precisamos revisar a nossa fé. Isso me remete a outra situação. Às vezes nós só avançamos, mas às vezes nós precisamos parar para voltar o caminho. É imaturo eu pensar que eu nunca precisarei revisar como eu estou caminhando, como eu estou seguindo a minha vida. Constantemente eu precisarei fazer isso, uma revisão nas minhas escolhas, uma revisão em como eu reagi diante das situações dos ventos contrários, uma revisão dos momentos em que eu não segurei firme na mensagem do Evangelho, em momentos que essa mensagem do Evangelho, por algum motivo, a minha mão deslizou, e talvez eu tenha me apegado a outra coisa, mas aquilo não me deixa firme. Eu costumo falar que a pessoa que está num solo que não é firme, ela não percebe, são os seus pressupostos, mas é o que ela vê mais firme ali. Ela precisa ver outro lugar sendo construído para ela poder pisar e ter confiança. E nós precisamos então lembrar, revisar: Senhor, qual parte do teu Evangelho eu abandonei?
Qual caminho eu tenho seguido? Ou, nesse momento que eu estou passando, como eu posso fazer para me manter firme diante de Ti, Senhor? O que eu posso fazer? Eu preciso ter a minha mente clara para a Sua voz, Senhor. É possível que nós tenhamos nos apegado a posses, a dinheiro, a dominar essa terra, ser cabeça e não cauda, a só ter vitória. Eu sei que o crente, o cristão, só tem vitória, porque o crente só tem vitória na derrota, porque nós não morreremos eternamente. Mas isso não quer dizer que não passaremos por situações em que são negativas, em algum sentido, que nos deixam tristes. Nós ficaremos tristes com algumas coisas. Pessoas morrem, perdemos coisas, perdemos pessoas, perdemos algumas coisas de valor. Faz parte. E é possível que nós tenhamos nos apegado a alguma coisa, como a dificuldade de mudar de local de trabalho, mesmo aquele local sendo um local que está matando aos poucos, por causa de títulos, por causa de dinheiro. E aí Paulo diz: ei, igreja, lembre-se, pelo que você é salvo? Por meio deste evangelho você é salvo. Se apeguem ao evangelho, ainda que pareça loucura. Porque em algumas situações parece que é loucura. Então glorifique a esse Deus, mesmo depois de seus filhos terem morrido, você ter perdido todos os seus bens, todo o seu trabalho, Jó. Amaldiçoa esse Deus. Não foi assim que foi falado no livro de Jó? Amaldiçoa esse Deus. 1 Coríntios 1,18. Então Paulo, ele vem trabalhando o povo de Corinto, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Nós precisamos nos apegar a esse evangelho. Aquilo que é loucura diante de uma situação em que muitos teriam dobrado os seus joelhos. Não que você não possa ter tristeza, mas você diz: eu estou salvo nesse evangelho, porque eu não estou perecendo, porque o evangelho de Cristo é poder de Deus, e eu não abro mão desse evangelho. Eu pregarei o evangelho de Cristo até morrer, e quando eu falo eu pregarei, eu estou dizendo que eu viverei. Você vai dizer para Deus que você viverá o evangelho de Cristo até você morrer, porque você acredita que é poder de Deus. É loucura para os que estão fora. Aqueles que estão com a vista embaçada podem falar: como você vai continuar crendo nesse Deus diante dessas situações? Algumas perguntas às vezes vêm: se a Bíblia é de Deus, se Deus é bom, como que tem pessoas na igreja que mentem? Como que acontecem determinadas situações que me deixam triste? Porque Deus dá liberdade para você escolher, Deus dá liberdade para você entender, Deus dá liberdade para as pessoas serem joio ou serem trigo. E Ele ainda diz, só no final que eu irei separar, por causa do trigo, protegendo o trigo. É loucura, mas é poder de Deus. Por que loucura? Por exigir enxergar além dos nossos limites. É loucura porque exige que você enxergue além dos seus limites. E eu pergunto para você: quais são os seus limites? O que está limitando você? Qual é o constrangimento que você tem na sua vida? A minha mãe teve um constrangimento de um filho que não dava valor para a fé que ela tinha. Um filho que falava que ela só acreditava em Deus porque ela não tinha estudado. Ouvir isso de um filho é bom? Imagine isso. Olha,
ela até entendo, porque ela não estudou. Agora a gente estudou, a gente não pode entrar na igreja. Era loucura o que a minha mãe fazia. E passar um constrangimento com o filho, se nós, para falarmos dos outros, temos que ter cuidado, imagine dentro de casa. Imagine o filho não dando valor nenhum para aquilo que você faz, pensando assim, é porque ela não está muito bem. E aí você vai entrar na igreja para quê? Para dar dinheiro para pastor? Porque pastor, todo pastor roubava, né? Para mim. Era assim, todo pastor roubava. Então, existem humilhações, mas as orações dela não foram em vão. Ela continuou firme e orando, mesmo diante de uma situação tão constrangedora, tão adversa, tão humilhante, tão ruim, péssima, que pode ser passado por qualquer pessoa. O que é louco para os outros tem que ser visto como poder de Deus. E eu pergunto novamente, qual é o limite da sua fé e o que Deus quer de nós? Que nós venhamos a prosseguir nos limites, quando nós estamos no limite da nossa fé, no limite daquilo que nós aguentamos. Nós precisamos não mudar e nos apegar à palavra de Deus. Mudar a pregação é perda de tempo, porque não há outro caminho, não há outra solução a não ser Cristo Jesus. Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou. Não adianta falar, olha, Cristo está demorando a voltar, Ele não está vivo, então aquilo ali era uma metáfora. Eu não estou vendo resultado nisso aqui, tudo bem, mas eu não vejo resultado. Qual a diferença que isso está fazendo? Nós precisamos nos posicionar cada dia mais e acreditar e valorizar aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Qual o limite que nós temos batido? Qual é o limite da nossa fé? E aí outra coisa, do versículo 3 ao 4, eu aprendo mais um pouco que nós somos pecadores e necessitados. Porque ele diz que ele recebeu esse evangelho e que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele foi sepultado e ressuscitou. A ressurreição é um fato histórico. Passa numa perícia policial. E Cristo, ele morre pelos nossos pecados. Qual era a situação da cidade de Corinto? Como estavam os moradores dali? Se eles tinham um templo de prostituição como seu orgulho, não é uma cidade em que nós diríamos hoje, vai visitar a grande Israel, não é isso? Vai visitar a cidade, um lugar bom. Nós tivemos um caso de um deputado que queria voltar por causa da prostituição, suposta prostituição que ele estava alegando, que foi exposto. O mundo celebra essas coisas, nós não. E qual era a situação dessa cidade? Qual era a história para todos os moradores dessa cidade? Então, paremos um pouco para pensar no poder do Evangelho. Uma cidade, se não chegasse ninguém ali para pregar, para onde vocês acham que iria uma cidade que tem orgulho da sua prostituição? Você vê solução para essa cidade? Fala com sinceridade, você consegue ver solução? Imagine o local mais rígido e dessa forma imagine o coração mais duro. Você vê solução para essa pessoa? Mas Cristo, Ele interfere na história daquela cidade. O Evangelho é pregado e Cristo muda a história daquela cidade. Cristo mudou a perspectiva de vida, ainda que com pessoas pecando, sim,
mas eles não tinham solução para ninguém. Mas Cristo mudou, Cristo invadiu aquela cidade no sentido de entrou naquela cidade e deu uma oportunidade para eles e muda a história deles. E para eles chega que Cristo morreu pelos pecados. Então, o que nós aprendemos com isso? Se uma cidade tão dura, tão rígida para entrar o Evangelho chega, e chega com o poder de Deus, então nós sabemos que não há limites para a salvação de Cristo, não há limites para o perdão de Cristo, porque Ele morreu por todos os nossos pecados, morreu e ressuscitou, declarando uma vitória sobre alguém muito valente, que era a morte. E Ele vence a morte, Ele submete a morte tão temida, não é mais adversário à altura para os homens quando eles estão em Cristo Jesus. Nós não podemos vencer a morte, mas em Cristo a morte não tem chance diante de nós, porque ela está subjugada por Cristo, e esse Evangelho é por isso que ele é poder de Deus. É loucura eu falar que a morte foi vencida, é loucura eu dizer que a morte não tem mais vez, mas pelo poder de Deus, para nós, isso é salvação, é poder, é cura, é libertação e é perdão dos pecados mais terríveis que a sociedade possa ter visto. Os pecados expostos, com teatro, com templo, por mais terríveis que sejam aqueles pecados, por pior que seja a reputação daquela cidade ou de uma pessoa, o perdão de Cristo pode alcançar qualquer um que se rende a Ele. A morte não é o fim em Cristo Jesus. A morte não pode mais separar aqueles que recebem o Senhor Jesus como Cristo ressurreto, que morreu pelos nossos pecados, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E agora ele diz o seguinte, que ele ressuscitou. E Paulo fala, olha, ele ressuscitou do versículo 5 ao 8, ele diz, ressuscitou, todos viram aqui, daquele grupo, aí ele ainda fala de um grupo de 500, tem 500 testemunhas que viram, ele afirma aquela verdade para eles, tivemos 500 pessoas, e ele diz o seguinte, que alguns ainda estão vivos, que ele usa a palavra adormeceram, né? Que a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Aí tem pessoas que usam isso aqui para criar doutrina das pessoas que morrem e depois estão dormindo. Não está dizendo isso a Bíblia, a gente tem que perguntar o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está tratando a morte de uma maneira diferente. E também é uma maneira suave de falar, né? Aqueles que partiram. Você não, nem sempre você fala morreu, né? É uma maneira suave, aqueles que dormem. E também para dizer o seguinte, aquele que dorme, ele desperta. Para dizer que a morte não tem mais aquele jugo, não pode mais subjugar as pessoas. Agora a morte foi vencida. Então, esses que estão adormecidos. Mas ele diz, tem muita testemunha aqui. Ainda enfatiza Tiago, os apóstolos, e ele diz o seguinte, também apareceu para mim. Como que vocês estão dizendo aí agora, está esse assunto aí de que não tem ressurreição? Como que você acha que pode acontecer entre nós, nos dias atuais, nós pensarmos que não tem ressurreição? Como? Se sempre nos lembrarmos da ressurreição, a ressurreição é tão poderosa, se você parar para pensar, não haverá obstáculo nenhum que vai fazer você desagarrar dessa doutrina. Por mais que você sinta fome, por mais que você sinta medo, você vai olhar para aquilo ali e vai falar assim, eu tenho uma perspectiva de vida, alguns 100 anos, 120 anos, 70 anos é a média, nem isso? 60, 70, a média. Aí alguns vivem mais, outros menos. Mas a gente está falando de eternidade. O que são 60 anos diante da eternidade?
O que são 60 anos diante da eternidade? Se nós não tivermos a eternidade e essa ressurreição como uma verdade absoluta dentro do nosso coração, ficará difícil nós nos mantermos de pé diante de situações adversas. Aí que no momento em que o trabalho fala assim, vou te demitir, aí eu tive que mentir, não é isso? Eu vou ter que contar mentira. Teve uma situação, essa semana, do advogado para mim, e eu percebi ali assim, eu falei, não, olha só, eu de fato não vi, mas eu não vou falar que eu não estava lá, que eu contratei essa empresa, que negócio é esse? A pessoa às vezes pensa assim, eu não tinha como fazer, eu tive que mentir ali para não perder o processo. São situações assim que vem te encurralando. Eu tive que fazer isso aqui porque aquela pessoa é chata, ia ficar comigo no telefone um tempão, eu não queria atender. Ou porque eu poderia perder meu emprego, que aí o diabo ele vai ser assim sutil, né? Ele pode ser mais agressivo. Vou matar você. Vou fazer você perder o emprego. E como que é isso? A partir das ofertas que acontecem. Se nós não nos agarrarmos na doutrina da ressurreição, nós perderemos aquilo que é mais valioso, que é o que Paulo diz. Em vão nós pregamos, em vão nós estamos aqui. Tudo que eu passei, ele fala assim, passei por situações em que eu poderia morrer, então tudo foi em vão. Ele não estava dizendo que foi em vão, ele estava argumentando que para aquele pensamento ali, se fosse uma possibilidade, eles estavam anulando a esperança deles, e aí eles tinham que fazer o que o mundo faz, que é o seguinte, então, que esses 70 anos você aproveite, já que não tem ressurreição, não tem Cristo, Deus é mentiroso, Deus não ressuscitou, o Evangelho é esse. Então fique firme, nós precisamos crer no testemunho dos que viram e viveram com Cristo. Em João 20, 29, para Tomé, Jesus fala, felizes os que não viram e creram. Nós precisamos crer nesse testemunho de pessoas que estavam ali, oculares, vendo, passaram por aquilo ali, falaram o Evangelho, e é esse Evangelho que nós vivemos. Muitos me perguntam também sobre escrita da Bíblia, por que parou de escrever a Bíblia então, né? A igreja tinha que continuar. É óbvio, se eu continuasse falando de Jesus hoje, que experiência eu tenho com Jesus hoje, a não ser pela Bíblia, para poder dizer o que ele fez aqui? Eu posso dizer o que Jesus fez através de revelação? Não posso, não existe isso. Eu posso dizer através de revelação da Bíblia, tudo bem, mas revelação do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto. As nossas experiências pessoais com Cristo são boas e elas devem acontecer, porém elas não ditam doutrina na igreja. A Bíblia te leva a ter as suas experiências de Deus falando contigo, mas eu não posso pegar as minhas experiências e sobrepor a Bíblia, porque eu não tenho autoridade para isso. Eles foram comissionados por Cristo Jesus. Se eu acredito no básico do que eles fizeram, a partir do momento que eles foram comissionados, eu entendo que eles estão habilitados para poder falar para mim o que Cristo fez. E Cristo diz, felizes os que não viram e creram, pelo quê? Pelo testemunho que Ele deixou aqui na terra, pela instituição que Ele fez dos próprios apóstolos e a sua igreja, pela instituição da Bíblia, que é a palavra de Deus, para nós podermos crer e ter experiências reais e um relacionamento real com Deus, através daquilo que Deus revela na Bíblia. Nós precisamos ter fé nesse Evangelho que é, muitas vezes, constrangedor. Jesus muda a nossa condição. Aonde havia morte, já não haverá mais. Aonde havia desesperança, há esperança. O nosso passado não determina o nosso futuro. Aí você pode dizer, talvez, se você quiser continuar.
vivendo de acordo com o seu passado. Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos ler aqui do versículo 9 ao 11. 1 Coríntios 9 ao 11. No capítulo 15, do versículo 9 ao 11. Paulo diz: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Paulo foi um perseguidor da igreja. Ele persegue a igreja, busca que essas pessoas, os fiéis, os irmãos dele naquele momento, fossem perseguidos até a morte, mas ele tem um encontro com Jesus. Nós podemos ainda fazer escolhas, que as nossas escolhas sejam escolhas que agradem a Deus. O nosso passado não precisa enterrar o futuro que Deus tem para a nossa vida. Aquilo que nós fazemos não precisa enterrar o perdão de Deus, que nós fizemos no passado. O nosso passado não precisa determinar a nossa vida com Cristo nos dias atuais. Nós podemos fazer plantio de novas coisas, nós podemos plantar novas sementes, nós podemos plantar as bênçãos de Deus na nossa vida, nós podemos plantar a palavra de Deus na nossa vida, nós podemos plantar santidade diante de Deus para as nossas vidas, nós podemos ser constrangidos por esse amor de Deus a entregar tudo o que nós somos para Ele. Nós não precisamos viver no jugo do pecado, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo, que não tinha esperança também para ele, veio a esperança para ele, aquele que perseguia a igreja, aquele que combatia a igreja, agora era um pregador do Evangelho, agora ele pregava a salvação, e ele, no meio da desesperança, levou esperança para uma cidade cheia de pecado. Não há pecados que Cristo não possa perdoar, não há pecados que não possa se voltar depois para arrependimento, e nós podemos plantar novas coisas diante de Deus, e no devido tempo nós iremos colher. Nós precisamos plantar diante de Deus tudo o que Ele tem mandado você plantar. Ele tem nos chamado para servi-lo com autenticidade, com coragem, com fidelidade, com santidade. E nós podemos plantar santidade diante de Deus nos dias atuais. Nós podemos, ainda que nós estivermos vivendo em cidades como a de Corinto, como cidades perdidas, os ímpios, a graça de Deus pode vir de uma maneira superabundante na nossa vida, no nosso lar, na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa família, transbordar em nós para que esse passado não venha escrever, mas nem um ponto sequer na nossa vida. O passado de pecado no mar do esquecimento, fique para trás, eis que se faz tudo novo na nossa vida, e que nós possamos viver esse novo a cada dia, e nos lembrar desse Evangelho que Cristo tem pregado ao nosso coração. Então é capaz de Deus hoje falar para nós: eu quero lembrar vocês desse Evangelho, lembrar para manter de pé, para prosseguir, para avançar, para não parar, porque não será em vão esse trabalho, não será em vão obedecer a Deus. Trabalhe e viva para Deus com toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Senhor, o meu entendimento é teu, Senhor. A minha vida é tua, Senhor. Declare para o Senhor a sua vida, entregue para Ele e viva cada dia, mesmo que com dificuldades, mesmo que com ventos contrários. Firme-se nessa palavra de Deus, no Evangelho que foi pregado no início, porque é o Evangelho que te mantém firme, mesmo diante das adversidades. O Senhor é o nosso pastor, e o que nos faltará? Ainda que com desafios, o Senhor é o dono do ouro e da prata.
Não há riquezas na terra que são sustentadas sem que o poder dele não esteja envolvido. Eu não poderia falar se não fosse o poder de Deus. Eu não poderia caminhar, eu não poderia andar. Se nós estamos aqui hoje, o Senhor está nos sustentando e está nos chamando para crer na sua palavra. Viva para Deus com toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Não deixe ser usurpado a esperança. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Muitos podem dizer, isso que você está acreditando é uma fábula. Aquilo que é falado no domingo é só para te dar um ânimo, não é para te manter de pé, porque é vida, porque vem de Cristo. Muitos podem dizer que são contos, são historinhas, mas não é historinha não, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo, e Cristo quer nos dar a cada dia alimento sólido para poder avançar no reino de Deus, para poder derrubar as cidades de Corinto que tem ao nosso redor, para que as pessoas venham se render ao Evangelho e proclamar Deus como Senhor e Salvador. É isso que Cristo está levantando diante de nós, dentro de nós, um altar de adoração ao Senhor. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas Deus tem levantado em nós a certeza dessa ressurreição, dessa vida eterna, desse momento em que todos nós estaremos durante toda a eternidade, num louvor a Deus, proclamando as maravilhas, contemplando Deus face a face, de maneira que nós não veremos mais embaçado, como às vezes acontece conosco hoje, mas que nós já podemos entrar na presença de Deus. Hoje nós podemos estar na presença de Deus, porque o véu se rasgou, um caminho se abriu. Cristo é o caminho para nós podermos adorar a Deus. Nós podemos às vezes ser privados do luxo, como Cristo falou, não tem onde reclinar a cabeça, mas é Cristo que nos ampara, Cristo que nos sustenta, é Cristo quem cuida das nossas lágrimas, do nosso choro, Ele nos fortalece. As privações em Cristo vale mais do que o luxo com o mundo. A cidade de Corinto nunca esteve tão rica, nunca esteve tão farta, como quando recebeu o Evangelho de Cristo. Tanta esperança para aquela cidade portuária, rica em dinheiro, mas pobre espiritualmente. E nós somos chamados como ricos, felizes, são aqueles que creem e não viram. E nós somos esses felizes. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em que tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque me parece que Deus nos colocou a nós como apóstolos em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante dele como dos homens. Mas nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus. Podemos suportar todas as coisas, seja escassez, seja frio, seja a falta de um cobertor. Deus é quem nos aquece e Deus é quem sustenta o nosso lar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus,
Nós te agradecemos, ó Deus. É poder de Deus o Evangelho, Senhor. É escândalo para alguns, Senhor, loucura para alguns, Senhor, mas é poder de Deus para aqueles que creem, Deus. Nós não queremos ser sábios, ó Deus, segundo o homem, Senhor, mas nós queremos ser diante de Ti, Deus, humildes, levantados por Ti, Senhor. Coloque o seu coração diante de Deus. Cristo sustenta a sua vida. Levante a sua mão para Deus. Erga um clamor para o Senhor. Senhor Jesus, seja sempre esse meu Senhor. Obrigado, ó Deus, por ter me sustentado, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por eu ter chegado até aqui, Senhor. Perdoa, Deus, os meus pecados, Senhor. Não há pecados que não podem ser lavados pelo sangue de Cristo. Não há pecados que não podem ser perdoados por Deus. O passado não precisa determinar o que nós vivemos hoje. Nós podemos viver hoje na glória que Deus tem dado a nós, na salvação que Deus tem dado para nós, viver para a glória do seu nome, viver pelo poder do Evangelho de Cristo, que esse alimento espiritual esteja sempre no nosso coração. Senhor, nós te entregamos a nossa vida, Deus. Eu te entrego, ó Deus, todos aqueles que estão ouvindo, todos os teus filhos, Deus, todos aqueles que estão entregando a vida para Ti, Senhor, que eles possam erguer, ó Deus, um altar diante de Ti, Senhor, um altar dentro do coração, Deus, um altar, Deus, dentro de si mesmo para Ti, que entregue toda a sua vida, mesmo diante de todos os constrangimentos e ventos contrários, é o Senhor quem tem nos sustentado, Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos entoar essa canção e continuar dizendo: Senhor, eu continuo crendo, eu continuo firme, porque eu creio nessa verdade. A Tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés. Tocar meus olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão para Ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente Teu, totalmente Teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus
quando o Senhor nos toca, nós não somos mais os mesmos. Sonda, Senhor, os nossos corações. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-nos, Senhor, guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Diga, eu jamais serei o mesmo. 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 Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, 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 toca-me. Senhor, tenha liberdade de tocar os nossos corações. Sonda os nossos corações, Pai. Conhece os nossos caminhos. Senhor, quando o Senhor nos toca, nós não somos mais o mesmo. Que eu e você mantenhamos firme a nossa fé, crendo o Senhor vai voltar. É verdade, a palavra do Senhor não mente. Ela é lâmpada para os nossos pés e ela continua sendo verdadeira. E quando o Senhor voltar, todos seremos ressuscitados para com Ele viver na eternidade. Que essa seja a sua esperança, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, todos os dias das nossas vidas. Mantenhamos firme a nossa confissão de fé, a nossa esperança, porque a palavra do Senhor é verdade, é a verdade. Pai, muito obrigada por essa palavra. Que os nossos corações, Pai, sejam renovados, que a nossa fé seja renovada nessa manhã e que a nossa esperança no seu retorno se mantenha firme e inabalável. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. A sua fé, ela precisa ser renovada, porque o Senhor voltará para nos buscar. Que você aí na sua casa também possa ter sido renovado e que possa se levantar para se manter firme nessa jornada. Amém.